Olha, gente, essa delícia, olha, docinho de leite. Olha, massa bem macia. Fala, meu povo doce, como que vocês estão? Buscando uma receita lucrativa e gostosa? Vem comigo que eu vou te ensinar a melhor receita de alfajor realmente autêntica. Aqui nós vamos começar colocando a manteiga aqui dentro, 145 gramas. Se você não tiver manteiga, você pode utilizar também a margarina. Lembrando que essa manteiga é com sal, tá? Então, se você tiver manteiga sem sal, coloca uma pitadinha de sal, tá? Para realçar o sabor do nosso alfajor. Aí aqui eu vou misturar o açúcar. Aqui é mais 145 gramas de açúcar. Colocado aqui o açúcar, a gente vai vir, ó, misturando esse açúcar junto com essa manteiga. Lembrando, gente, que essa manteiga é em temperatura ambiente, tá? Vocês viram? Ela tá bem macia e molinha. Então, aqui a gente vai misturando todo esse açúcar com essa manteiga. A hora que agregar bem aqui, a gente dá continuidade na nossa preparação. Esse é o nosso autêntico alfajor argentino, uma receita muito deliciosa, fácil e que você pode até faturar uma graninha fazendo essa receita. Ficou esse creminho aqui, ó. Vocês viram que o açúcar ele incorporou super bem aqui nessa manteiga, ó. Ficou um creminho. A gente já pode dar continuidade colocando os ovos. Aqui eu vou colocar 2 ovos, tá? Lembrando que em temperatura ambiente também. A gente adiciona os 2 ovos, aí aqui a gente vai misturar, tá? Para esse ovo incorporar aqui junto com essa manteiga e com esse açúcar. Tá incorporando, misturando. Dá uma impressão que deu uma talhadinha, mas não talhou não, tá? Não se preocupa que essa receita dá super certo e fica maravilhosa. Ó, ficou desse jeitinho, a gente já pode acrescentar o cacau, tá? O cacau, ele vai trazer mais cor aí para nossa preparação e sabor, tá? Aqui eu separei 10 gramas ou uma colher de sopa. Ah, eu não tenho cacau. Pode ser achocolatado? Pode também, tá? Aqui, ó, vai misturando. Então, eu tô colocando o cacau nesse momento porque ele é um pouquinho mais difícil de dissolver. Então, quando tem algum ingrediente líquido, ele ajuda a dissolver com mais facilidade. Ó, dissolveu. Agora vem um segredinho que eu gosto de colocar e que todo alfajor autêntico tem. É o mel. 25 gramas de mel. Pode usar qualquer tipo de mel, tá? Tem que ser mel puro. Aí aqui a gente vai acrescentar. Aí. O mel vai trazer mais aroma, mais sabor, intensidade aqui pro nosso alfajor. Mistura bem, né? Aí. E aqui a gente vai colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu tô utilizando 330 gramas, tá? Então aqui eu já vou adicionando ela. Vou misturando, tá? A gente vai colocando e vai misturando. Aqui vocês já vão ver que essa massa vai se tornar uma massa um pouco mais homogênea, mais pesadinha, tá? Porque a gente vai ter que abrir ela ainda. Ó, colocar já tudo. E aqui eu vou colocar também o amido. O amido são 60 gramas, tá? O amido de milho. Já adiciono aqui. Então, aqui, ó, é só misturar. Mistura, mistura, mistura. Deu aquela misturadinha, a gente coloca também o fermento, fermento químico. Gente, o fermento químico é o fermento de bolo, tá? Quem não sabe é o de bolo. Colocar aqui. E vou colocar também o bicarbonato de sódio, 5 gramas. Então, 5 de bicarbonato e 5 de fermento. Agora a gente vem mexendo. Ó, vocês estão vendo? Tá ficando uma massa bem firminha. E agora a gente vai mexendo até dar o ponto nela. Ó, e aqui a gente vai mexendo, vai todos os ingredientes se incorporando, você vai vendo que vai se tornando uma massinha mais firme, tá?
Então, é importante nesse momento você tirar todos os ingredientes aqui, ó, que sempre gruda aqui, ó, um triguinho aqui na travessa, vai puxando, tá? Porque tem que agregar todo esse trigo aqui nessa preparação, tá? Pra ficar no ponto certinho. Então, aqui você só vai trabalhandinho, não precisa sovar, tá? Que você só vai trabalhando essa massa aqui, ó, na mão mesmo. E aqui vai ser o seguinte, nós colocamos 2 ovos, mas tudo vai depender do tamanho dele. Vai ficar uma massa um pouquinho mais úmida ou mais sequinha. Aqui a minha massa, ela ficou mais úmida, ó, vocês estão vendo? E o que que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Então, por isso que eu falo, depende do tamanho dos ovos, vai ser a umidade daí da sua massa, tá? Então, fica bem atento, porque isso vai fazer toda a diferença para dar o ponto na tua massa. A nossa massa levou mais 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Por isso que é bem importante vocês saberem o ponto para saber se precisa um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Lembra que eu falei por causa dos ovos? Então fiquem atentos a isso. E o ponto da nossa massa é essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, ela não gruda na minha mão. Você pega nela, ela fica macia, mas ela não gruda na mão. Aqui eu vou transferir ela para um plástico, tá? Aqui eu tô utilizando esse plástico, como que é o nome desse plástico? Esse filme PVC aqui. Aí a gente vai levar essa massa para gelar. Então, para ela gelar com mais rapidez, você pode pegar abrindo ela aqui, ó, com a mão, tá? Abre bem ela, envolve ela nesse plástico para ela não ressecar, tá? Envolve bem, abriu, envolveu bem, tampa todos os cantinhos, tá? Para ela não ficar exposta. E a gente vai levar para gelar por uns 30 minutinhos, tá? Então vamos deixar ela descansando ali na geladeira até ela criar a consistência que ela precisa, ficar mais firminha para a gente poder abrir ela e levar para assar. A massa do alfajor já gelou e a gente pode começar a abrir ela. Aqui eu vou colocar em uma bancada trigo, tá? Sempre coloca trigo por baixo para não grudar essa massa. Então, aqui a gente espalha bem. Pega a massa, coloca um plástico aqui por cima, tá? Que daí vai facilitar na hora que a gente for abrir, não vai ficar grudando no rolo. E aqui a gente vem abrindo, tá? Então, aqui você vai abrindo, abrindo, e eu vou mostrar certinho a espessura que a gente precisa abrir para fazer o alfajor. Aberta a massa do alfajor, eu sempre gosto de jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui por cima, tá? Joga um pouquinho para ela não grudar na tua mão. E agora a gente vai começar a cortar o nosso alfajor. Aqui eu separei 3 aros, tá? Tem esse redondinho, esse de coração e esse de florzinha. Mas se você não tiver aro, você pode também estar utilizando um copo. Você vai utilizar a boca dele aqui para cortar. Como eu tenho os aros, eu vou utilizar o aro. Então, aqui eu vou começar usando esse de coração, tá? Aqui você já pode vir cortando. Ó, vai apertando, vai cortando. Depois que você for cortando, é só vir retirando. Então, é um processo bem simples. Lembra dessa massa abrir pelo menos uns 5 milímetros de espessura, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a espessura dessa massa, vocês viram? Não tá nem muito grossa, nem muito fina. A massa já está aberta e cortadinha, agora a gente já pode colocar na forma. Lembra sempre de colocar em uma forma untada ou com um tapetinho de silicone, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Com o auxílio aqui, ó, de uma espátula, eu vou vir retirando essa massinha aqui do alfajor, tá? Por que que eu faço isso? Porque isso facilita bastante, ó, na retirada, e é só colocar aqui em cima, ó. Viu? Ó, não grudou, bem fácil, bem prático. Aí. E a nossa mão também é bem quente, então é bem interessante vocês retirarem assim com essa espátula,
para não aquecer demais essa massa, tá? Ó, que gracinha que eles ficaram. E aqui a gente vai colocando com espaçamento, né? Porque a gente colocou fermento, vai crescer ainda. Gente, uma dica bem importante, ó. A massa que sobrou daqueles que a gente abriu ali, colocou na forma, a gente reutiliza eles, tá? E outra coisa, se você for abrir um tanto, uma parte de massa, deixa o resto na geladeira, tá? Porque essa massa, ela esquenta com muita facilidade e a gente precisa dela bem geladinha para conseguir abrir, tá? Para não ter nenhum problema, nenhum imprevisto, deixa uma parte na geladeira e o resto você vai trabalhando. Depois você pega, retira e continua abrindo e fazendo seus alfajores, tá bom? Uma parte dos alfajores já estão prontos. Vou levar para assar, tá? Em 180 graus e eu vou deixar de 10 a 15 minutinhos. É bem rápido, tá bom? O alfajor já está pronto e olha que coisa mais linda que eles ficaram. Uma cor bem bonita e essa cor ficou desse jeito por causa do cacau. Então a gente não pode deixar muito tempo esse alfajor dentro do forno, né? Ele não é dourado, mas ficou com essa cor por causa do cacau. E outra dica bem importante: para a durabilidade do alfajor, é sempre interessante você deixar ele esfriando em cima de uma gradinha, ó, para ele poder ventilar e não ficar nenhuma umidade. Isso vai aumentar a durabilidade do alfajor, tá? E aqui a gente vai começar a rechear ele. Para o recheio, a gente vai usar doce de leite. Eu coloquei aqui nessa manga de confeitar, mas você também pode colocar com a colher que também dá certo, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai colocando, ó, o doce de leite aqui por cima, tá? Coloca bastante, né? Porque alfajor sempre pede bastante recheio. Depois que você recheou, você vem colocando a outra tampinha, ó, por cima. Ó, vira como se fosse um sanduichinho. Ó, você pode dar uma leve apertadinha e ficou com esse doce de leite aqui por fora. E para finalizar, a gente passa no coco. Aqui eu tô utilizando um coco em lascas, mas você pode utilizar aquele que é em pozinho também, tá? E aqui você vai passando, ó, e esse coco vai grudando aqui, ó, no doce de leite. Vocês estão vendo que gracinha que vai ficando? Olha que gracioso que ficou. E essas lascas maiores de coco deixam ele ainda mais bonito. E aqui a gente vai fazendo com o restante dos alfajores, tá? E outra dica, lembra que eu comentei com vocês que o alfajor tinha que ter mais ou menos 5 milímetros de espessura? Porque o alfajor, ele é uma massinha macia, tá? Então é bem importante você se atentar a isso, que a hora que você morde ele tem que estar maciozinho por dentro. Alfajor pronto, agora é só a gente provar. Olha, gente, essa delícia, olha. Docinho de leite. Olha, massa bem macia. Hum. Gente, esse alfajor é super aromático, com essa notinha aí de mel ficou, olha, maravilhoso. E o legal é que o cacau que a gente utilizou não interferiu nada, só serviu realmente para dar a corzinha aí para o nosso alfajor. Então, se você está procurando aí fazer uma renda extra, essa receita é perfeita, rende bastante, aqui foram 30 unidades, tá? É só você colocar num plástico filme e enrolar, lembrando que são 5 dias de validade em um lugar fresco e arejado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Aproveita para comentar, ativar o sininho, porque toda semana a gente tem novidade por aqui. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço doce e a gente se vê no próximo vídeo.